Olha, vamos mudar de assunto agora, falar sobre o aumento no número de divórcios. A última pesquisa do IBGE registrou um crescimento de 32,2% no número de divórcios aqui em Alagoas. O estado é o quarto no ranking nacional quando o assunto é separação. É um processo que nem sempre é amigável, não é fácil e costuma ser difícil para os filhos. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a psicóloga Tiziane Tenório. Seja muito bem-vinda aqui à nossa LTV. Para falar sobre esse assunto tão importante que muitas vezes os filhos que sofrem mais as consequências dessa separação, não é isso? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada. Boa tarde, Andréia, boa tarde para todos que estão assistindo. E, de fato, a separação ela tem um impacto muito maior nos filhos do que nos pais, né? Por conta da dificuldade que a criança tem de processar esse momento. Como a parte cognitiva e a parte emocional ainda não estão bem desenvolvidas, a criança ela tem uma dificuldade maior em conseguir lidar com aquilo. Já os adultos, né, mesmo que eles tenham um desenvolvimento, que tenham alguma dificuldade, eles já conseguem lidar melhor com isso. Mas ainda existe uma dificuldade de diferenciar a maternidade e a paternidade da conjugalidade. E é nisso que os filhos acabam sofrendo. Muitas vezes um quer usar o filho para poder atingir o outro, né? Para poder, de certa forma, até se vingar do outro, porque aquele momento que está sendo sofrido. E isso acaba prejudicando muito mais aquele momento que por si só já é difícil, né, Tiziane? Essa é uma colocação muito importante sua, porque isso causa prejuízos que futuramente na criança vão, inclusive, impactar nos relacionamentos delas. Então, vai ser um adulto que vai ter uma dificuldade de confiança, vai ser um adulto que vai ter uma dificuldade na autoestima, podendo até ter casos de depressão e de ansiedade, né? Por conta da situação de ter que estar escolhendo a quem ele vai ser leal, né? Se ao pai ou se à mãe. E isso causa na criança, nos filhos, muita confusão, porque eles pensam que eles têm essa função de levar essa informação sobre alguém que eles amam e eles se sentem pressionados com isso. Porque não é papel do filho estar falando mal de pai ou de mãe. E por conta dessa ruptura da conjugalidade, né, acaba se usando essa criança que ainda não tem esse desenvolvimento, né, para fazer esse tipo, né, de discórdia, de conflito. É onde mais os pais erram. Isso também acontece, às vezes, também dos pais se separarem, né, dos filhos, né? Separei da mãe, por exemplo, e esquece da criança. Um tema bem delicado também, né, porque não existe separação dos filhos, né, só da questão conjugal. Por conta dessa ausência de um dos pais, né, essa criança, esse filho vai sofrer bastante, né, tanto na infância como nas próximas fases da sua vida. É importante que os pais, ao resolverem se separar, eles entendam que tem que existir um planejamento. A criança ela precisa ter contato com ambos os pais, seja por ligação, seja por vídeo, por mensagem ou preferencialmente presencial. É importante que o pai e a mãe tentem entrar em um acordo para que essa criança não tenha que escolher com quem ela quer ficar ou quem ela vai dar mais valor ou vai acabar tendo um contato maior. Você falou aí das consequências, né? Citou algumas consequências, muitas vezes são imediatas e outras podem vir no futuro mesmo, né? E é o que acontece quando a gente recebe alguns adultos dentro do consultório de psicologia, né? Quando a gente vai relatar, vai entender a história desse paciente, a gente vê que lá atrás houve uma separação que não foi amigável, né? Foi bastante conflituosa, em que os pais brigavam na frente dos filhos, né? Que traziam esses filhos para dentro do conflito e que não escutavam, não abriam espaço para uma comunicação com esse filho sobre seus sentimentos e as preocupações que ele tem. Então, muitas vezes vem a ideia de que ele foi culpado, de que ela foi culpada pela separação dos pais. E como não houve aquele momento de acolhimento, né, e de comunicação, vem mais na frente em próximas fases, como a adolescência e a vida adulta, né, vem aí alguns, inclusive sintomas, né, de depressão, de ansiedade ou alguns pontos que ficam prejudicados, como, por exemplo, a autoestima, a autoconfiança, e acaba, por vezes, entrando em relacionamentos abusivos
porque acredita, né, normaliza que é comum que se trate a pessoa de uma forma mais conflituosa. De que forma que a gente pode evitar isso, Ticiane? Ter uma separação que muitas vezes é inevitável e talvez até mais saudável, né, para o convívio familiar, mas de uma forma que não seja tão traumática para a criança. Sim. Fica aqui meu recado, né, para os pais, para que eles façam essa diferenciação da conjugalidade e da parentalidade. Né? Eu sei que se manter no casamento que não é bom para o pai, ou para a mãe, ou para ambos, né, não é uma obrigação do casal, né, que eles tenham essa convivência conflituosa. Mas a convivência com os filhos, sim. Então, caso, né, se perceba que esse casal já está tendo muito conflito, muito problema, é importante que eles sentem como adultos, né, e eles planejem como é que vai ser essa separação. A gente sabe que nem sempre isso é possível e muitas vezes acontece, né, da noite para o dia, né? Apesar de raiva, de repente, né? Apesar de já vir de muito tempo os conflitos. Né? Mas é importante que se haja um planejamento para os filhos, né? Para que o filho tenha uma rotina estável, para que o filho tenha essa comunicação aberta, né? Para que ele consiga se sentir amado e entender que, independente dos pais se separarem, ele continua sendo amado pelos dois. Mas é importante mais pensar primeiro nos filhos, né? Principalmente nos filhos nesse momento, que essas atitudes que a gente citou que são erradas, são egoístas, né? Se pensar. Então, colocar o filho em primeiro lugar é fundamental nesse momento, né? A priorização, tanto da parte psicológica como emocional dos filhos, é a parte mais importante. Né? Nesse momento, a gente precisa entender que eles são a parte mais fraca e que a gente, como adulto, né, tem que acolher. Então, quando há essa separação, os adultos eles têm que entrar em um acordo para que não haja esse impacto nesses filhos, porque eles não têm culpa do que aconteceu, né? E eles também não têm ainda o desenvolvimento necessário para lidar com essa situação sozinhos. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no L1, pelas orientações sobre esse assunto tão importante. Obrigada também, até a próxima.